Isso daqui promete demais. Promete demais. Super Xandão, Engenheiro Léo, Renato 38, Roberto, seja lá quem for. 4 pessoas. 2 defendem a Terra esférica. 2 defendem a Terra plana. E eu já vou dar um spoiler aqui. Eu não vi nada, mas eu li os comentários do Redcast e o pessoal tá dizendo que o Engenheiro Léo, mais uma vez, perdeu um debate, cara. Não é possível. Xandão amassou o Engenheiro Léo. Léo totalmente ignorante e soberbo. Léo foi totalmente desagradável. Engenheiro Léo deu uma verdadeira... Ah lá, aqui já tá do lado dele. É uma verdadeira aula. Pelo menos... Tá aí, ó. Então vamos lá. Vamos ver aqui. 5 horas de debate. Coisa pequena, básica, rápida. A Terra é uma esfera de pedra que vem de Itália. Vou clicar aleatoriamente aqui. Vai, vamos clicar aqui. Vamos ver. Atenção. Não, eu quero começar com os esféricos. Com os esféricozinhos. É esféricozinho? Aqui, ó. Esféricozinho, olha lá. Tá sendo vista, é isso? Aí. Exatamente. Mas se tá sendo vista, é porque O modelo do globo diz supostamente que a tem uma refração, ela ergueu a imagem. Aí, por que ergueu a imagem? Quando tu enche o copo d'água aqui, ó, tu enche o copo d'água e tu bota um lápis dentro, se tu olha de lado, há uma quebra, né? Ué, mas cadê o Xandão? O 38 não participou. O 38 só que foi usado na TAM. Na posição original da imagem do objeto em relação Não, colocaram o Júnior ali, né? O QI dos dois, pelo menos, é parecido. àquilo que tu vê. É. Se tu pega numa piscina, uma pessoa com uma piscina transparente de vidro, ele tá ali no meio com o pescocinho de fora, né? Se a pessoa está olhando de lado, ela é de vidro, ela vai ver o pescoço aqui e o corpo aqui. Por quê? Porque a luz desvia de acordo com o meio. Quando a troca de meio, a desvio da luz. Meio? E no modelo da Terra bola, o que faz a imagem subir é a refração da luz. Porque segundo o modelo do globo, a luz vai fazer uma curva, vai fazer um raio para chegar até mim. Segundo o modelo do globo. Terra bola é um bom nome. Só que qual que é o problema? Qual é a condição para existir essa refração? E até agora você questionou também assim que não dá pra provar a curvatura da Terra. Como que eles argumentam? Qual o cálculo que eles fazem? Então, refração da luz. É isso que... A gente tá desenvolvendo dessa forma. Então, o primeiro ponto, existe curva ou não? Então, através desse experimento da ilha sumítica, prova, pelo menos desse experimento. Provado. Vocês podem discordar, ir lá fazer, enfim, mas dentro aqui com essas... o material que a gente tem, isso prova que não tem curvatura. Pelo menos e aí a gente... O Engenheiro Léo conseguiu perder um debate sobre terra plana, defendendo a Terra redonda? Parece que sim. O Engenheiro Léo, pelo que estão falando, ele perdeu um debate tentando defender. Nem quando o debate ele tá do lado certo, ele ganha debate. É possível isso. Que é isso, gente? Não fala uma coisa dessa. Nem quando ele tá certo, ele ganha. E o hackeando o mercado sexual lá atrás, ó. O Júnior bem do ladinho, assim, do Engenheiro Léo. Vai, fala. Tem que ter um monte de outras ilhas a distâncias próximas. E aí a gente tá... Só pra dar sequência. E aí a gente tá no próximo ponto, então. O que o globo usa como explicação pra dizer o porquê que algo que você não poderia estar enxergando, você tá enxergando? A Globosta? O Grupo Globo? Que é a refração. Só que o problema é que esse conceito de refração explicado no modelo do globo, ele é diferente daquilo que é observado e experimentado na realidade também. Mas que era onde o seu Roberto estava prestes a entrar para explicar. Entendi. Vai. Por exemplo, eu fiz mestrado na física da USP, por exemplo, e não tem ninguém que explica dessa maneira. Aí quando vocês falam assim que o globo explica, eu não sei exatamente quem tá explicando. Sabe não, eu você não prestou particularmente, eu atenção. uso, é claro, questionando a autoridade do ensino. Não, pelo amor de Deus, fazendo não é por isso. autoridade, Eu não tô é. dizendo através Se da você minha... tá certo, você tá certo. Não, a verdade não depende de exato. Não depende de diploma. Exato. Nem gosto de usar esse argumento. A gente Pelo amor de entende Deus. isso. Que bom, a gente entende. É porque tem pessoas que não entendem, infelizmente. Mas tudo bem. Mas até porque nunca ia usar o argumento de autoridade, ainda mais com você, que é uma pessoa que eu respeito absurdamente. Claro. Muito obrigado. Eu também respeito você absurdamente, Dinheiro. Com certeza. A gente já conversou, você é um cara... Sem dúvida. A questão fundamental... Eu tô meio nervoso, não leva a mal, por favor. Não leva. Eu sei conversar com qualquer pessoa, não tem problema nenhum. Porque eu entendo. É o calor da discussão. Faz... Bonito. Então é bonito. Isso é bom. É assim que tem que ser mesmo. Ele cheio de medos por defender a Terra redonda. É brincadeira. Não, a Terra redonda aqui, mas eu só tô falando assim, né? Mas nada contra. Ninguém tem sangue de barata também, né? Mas é o seguinte, do que eu vejo, o problema é que tem um erro lógico, porque quando você experimenta e observa a realidade experimentada, que é uma das bases da ciência, para que haja ciência, você tem que experimentar, observar, reproduzir,
é o contrário daquilo que se esperaria do modelo do globo. Em todas as vezes. Esse é o ponto-chave da questão. Então, a refração explicada segundo o modelo do globo não acontece como deveria quando você sai a campo e vai fazer os testes. Então, mas esse problema, isso não existe. Essa explicação pode ter alguns malucos que falem isso. Sim. Mas isso do ponto de vista de ciência, não se explica dessa maneira. Eu não posso ir contra o que meus olhos estão observando. Então lascou. Então não existe nem oxigênio, pô. Então não existe nem oxigênio. Pronto, acabou. Esse é o problema, não tem jeito, gente. Eu entendo o que você tá dizendo. Se a gente chegar nessa ilha lá, se a gente for lá, se eu for nessa ilha, e eu estiver no nível do mar, e eu estiver vendo a ilha inteira, e ela estiver inteira, né? E ela estiver a 30 quilômetros, aí eu vou falar com você, a Terra é plana. Aí você vai começar a duvidar do formato da Terra, entendi. A gente viu, tem números aqui. Tu não tem que ver inteira, tu não tem que ver nada. No modelo do globo, tu não tem que ver nada. No modelo da Terra plana. No modelo da Terra plana, eu tenho que ver ela desde a base. Não. Porque negativo. É plano? Negativo. Como não? Pra eu ver desde a base... Não, se o engenheiro Léo perdeu... Não, pera lá. Se o engenheiro Léo conseguir a proeza de perder um debate sobre o formato da Terra, eu largo mão. Viver no vácuo, sem nada desviando. Tu concorda comigo que... Mas 30 quilômetros já não dá pra ver as coisas? Não, imagina, cara. Eu já vi com câmera coisa muito mais... Não, se tu Aliás, for... eu tenho uma mira sniper lá que você até vê coisa até... Por que a base do Marcos... Cara, você tem uma mira sniper morando em São Paulo, pra quê? Some primeiro. Porque a Terra é curva. Isso que é o legal do modelo da Terra redonda. Isso tem a ver com refração, engenheiro. Não. É aqui que a gente... Você sabia? Eu trabalhei com o Thierry, que é o cara... Trabalhei, aí eu tô falando um absurdo, mas acompanhei o Thierry, que é o cara que faz os barcos do Almir Klink. Um gênio, um francês, um gênio. Sim. Não sei se... pode falar com o cara que faz embarcação tal. Embarcações muito grandes, 300 metros e tal, eu tenho que levar em conta a curvatura da Terra no projeto estrutural do navio, porque senão é como eu colocasse algo... É verdade, ele é engenheiro, cara. Ele é engenheiro. Plano em cima de algo que... Eu achei que engenheiro era o nome dele, mas é a formação dele, gente. Ele não se chama engenheiro Léo. É a forma... Eu esqueci que ele é engenheiro, pô. Que é a Terra. Sim. E aí você vai gerar tensões. Sim. Quer dizer, esses caras estão fazendo todos esses cálculos aí à toa. Não, pelo contrário. Ninguém nunca aqui disse que o cálculo não funciona, porque é um cálculo matemático. O problema são as variáveis. Se a pressuposição daquela variável se aplica na observação. Então, só pra entender, talvez esteja meio confuso, mas... Não. Pô, tá tranquilaço. Parece a explicação do artigo Jacaré, né? Então tinha mais um final da nossa aula que está sendo ouvida por vocês, né? Então é o artigo Jacaré 280, né? Tá aparecendo a aula. Eu fazer um esboço matemático que funciona para criar algo que realmente está ali em funcionalidade e etc. Isso é uma coisa. Outra coisa é eu dizer que há realmente a curva ali, onde o navio está. Então você ali no esboço matemático para você desenvolver um navio, você pode colocar lá um número que sim, corresponde com aquilo que ele precisa para criar esse esboço matemático que funciona na prática. O problema é que quando vamos observar... Um engenheiro tomando aula de matemática de um streamer. Saímos a campo, a tal da curva não tem. Então, mas é que Então seria mais ou menos eu dizer assim, se eu crio um esboço matemático, seja ele qualquer coisa no computador, crio um jogo de videogame, esse jogo se faz real, na vida real, e não se faz. Aí que tá. Você disse que conversou, né, na faculdade, né? Esse assunto não é um assunto que é muito tratado quando tu faz engenharia civil. E a engenharia, tu fez engenharia qual? Engenharia de materiais. De materiais, tá? Isso vai ser tratado... Engenharia de materiais. O que estuda engenharia de materiais? Vamos ver. Engenharia de materiais. É a área que estuda e aplica conhecimentos de física, química e engenharia para desenvolver, melhorar e transformar materiais, seja para criar novos materiais, seja para organizar os existentes. Objetivo, busca entender a relação entre estrutura e propriedade. Pô, não é possível que... Né? Mais na engenharia civil e aquele que vai fazer ponte, né? Mas esse foi do meu mestrado. Tá, tudo bem, ok. Mas na engenharia... O cara tá cagando pra formação dele. Consolidado isso em todos os livros que você pegar de topografia ou de geodésia, né? Que seria um nível acima, que o motivo que faz a ilha aparecer é a refração da luz. Então, essa palavra refração da luz foi aquilo que eu me deparei. Porque eu, matematicamente, trigonometricamente, que é uma área que eu dominava, né? Eu trabalhei com isso a vida toda,
Assim, pô, como é que eu tô vendo isso aí, cara? Bom, aí eu fui procurar em livros de topografia, né? A explicação é a refração da luz. Aí eu digo, pô, a refração quer dizer que então a imagem sobe, ela faz uma curva. Não ironicamente, a piada eterna dentro das faculdades de física é que engenheiros sabem pouco e falam muito. Vai, eu vou enxergar mais acima. E aquilo ali me quebrou a cabeça, porque eu nunca tinha parado pra pensar nisso aqui. Tu bota aqui o... O engenheiro Léo foi lá fazer o castelo de Hogwarts. O engenheiro Léo foi fazer o castelo de Hogwarts. Você não mandou essa piada não, né? Você não mandou essa piada não, né? Quem não entendeu, eu não vou nem rir em respeito a quem não entendeu e ficou porque não assiste as lives. Bota um lápis aqui dentro, vê quebrar. Por que quebra a luz? Eu nunca Mas parei. a refração acontece quando você passa de um meio transparente para outro. Não é transparente para outro, é de mudança de meio. De um meio Isso, para outro. se o meio for opaco, a luz não passa. Não, mas Tem que ser um meio transparente o para meio outro. opaco, tu tá dizendo um dia de neblina aqui, ó, eu não vou enxergar o prédio lá da frente. Sim, não porque passa, tá, é opaco. Né, não mas tá aí, se é o translúcido. mesmo meio, né, não vai ter essa refração. Mas a atmosfera nunca é mesmo meio. Por quê? Porque à medida que tu sobe desde o chão até 10 centímetros, 20, 1 metro, 2 metros, 3 metros, diferença. vai haver mudança de Há poucos temperatura. metros, muito pouco. Não. Tá? Então essa refração é insignificante. Se Não, tem algum não, livro não, explicando não. isso, eu vou até procurar. Não, calma. Mas a gente consegue colocar o mapa da Terra plana aqui? Só pra gente Não, ter tu tá também fugindo isso? pro mapa da Terra Não, é que, plana. assim, todas as explicações que eu Não, peço... eu não vou admitir, engenheiro Léo, eu tô do teu lado, mas se você perder um debate pra terra planície, eu lavo minhas mãos. Eu lavo minhas mãos. Não é possível, você é engenheiro, não é possível. Não é possível. Você volta pro mesmo assunto. Não, só vamos Jéssica, fechar esse assim, assunto, então. Tem 300 provas Não. de que a Terra é redonda. Todas as provas... Por exemplo, vocês acreditam em outros planetas? Você acredita que existe Plutão, que existe... Plutão já... Saturno, não, eu Saturno, já vocês disse aqui, acreditam. claro, não, isso não tem nada a ver com E por que, com o que cerne todos dessa os discussão outros aqui, não. planetas são esféricos e o nosso não? Não, quem que diz que são esféricos? Tá bem? Não sei, eu não fui lá pra Porque ver. Isso é argumentação de primeira! E vai tomando! Ó, vai tomando! Meu pai fala do mesmo jeito. Essa foi... Ai, mas pelo amor de Deus, caralho, essa foi o melhor. Esse foi o melhor argumento que eu já vi no Del. O cara, como vencer um debate, cara? O seu... Cara, que vai tomar banho, bicho. Vai tomar banho. Deus é bom demais. E vocês aí no chat são ateu. 5 horas e 53 minutos. Eu clico justamente na parte. Como é que eu vou saber? Eu nunca fui pra lá. Nosso não. Não, quem que diz que são esféricos? Não são também? Não sei, eu não fui lá pra ver. Porque Júpiter eu consigo ver, por exemplo, a olho nu. Tá, mas parabéns, mas tu tá vendo lá. Meus parabéns! Ai, senhor, eu não mereço, senhor. Eu não fiz nada. O que eu fiz de bom nessa terra, senhor, pra merecer isso? Isso aqui é um banquete pra quem faz isso. Isso aqui é um banquete, senhor. Eu não mereço tanto, senhor. Eu não mereço, cara. Eu não mereço. Ô, chat, depois dessa mitada aí, ó, eu vou ter que convocar o mutirão de doações. Tá o QR Code na tela. Temos duas missões importantíssimas. Construir, iremos porque eu tenho fé que a gente vai conseguir. As 2 cozinhas solidárias lá de Florianópolis pro pessoal das Brigadas Populares do MTST e ajudar na reforma da APAEC de Saltaré, que atende dezenas de crianças e precisa passar por essa reforma por uma questão de segurança e conforto para essas crianças, tá certo? Questões de mobilidade, etc. Então doem, porque só essa argumentação aqui já valeu a semana, tá? Já valeu a semana. Eu tô muito feliz de ter conseguido. Parabéns. Pra ver? Porque Júpiter não. Não, quem que diz que são esféricos? Não são também? Não sei, eu não fui lá pra ver. Porque Júpiter eu consigo ver, por exemplo, a olho nu. Tá, mas parabéns, mas tu tá vendo lá e tu não consegue medir. Engenheiro, posso quebrar esse raciocínio? Meus parabéns.
Argumento de pai, né? Argumento. Isso não faz o menor sentido. Por que só tem vida na Terra e não tem nos outros planetas? Por que Mas só aqui falou tem... que não tem nos outros Qual planetas? vida? O que vida que tem aqui? Nós não encontramos... Que vida que tem aqui? Não é evidência de... Qual vida? Que vida que tem aqui? Olha a cara do Junior Chat de análise. Caralho, velho. Eu nunca fui pra Júpiter também. Não tem como eu saber se Júpiter é redondo. E quem disse que aqui tem vida? Que tipo... De ausência. A Carl Sagan já disse isso. Mas peraí, olha a proporção que a gente tá falando. Desde que o mundo é mundo, supostamente levando em conta que o tempo que a Terra já existe, segundo o modelo vigente, que é gigantesco, há 4,5 bilhões de anos, você não tem encontrado absolutamente nada parecido com o que existe aqui. Então, isso me faz pensar o quê? Legal. Que a Terra é uma coisa diferente do que tava mas fora. Aí, ó. Agora fez... que diz com todo respeito... Então não dá pra... Com todo respeito. Engenheiro Léo, pelo amor de Deus! Reaja! Reaja, engenheiro Léo! Não de... não. É que esse argumento é muito ruim, porque em 4,5 bilhões de anos, ou mesmo vamos pegar os 200 mil anos que existe a humanidade, tudo que a gente conhece praticamente é o nosso sistema solar. Não. São 9 planetas que a gente conhece, de 1 trilhão vezes 1 trilhão de planetas possíveis. Isso segundo aquilo... Que provavelmente é até mais do que isso. E não é, né? Não é isso. Não, Pô, tudo, então tudo que a gente conhece do O que eu céu... tô falando é uma obviedade. Existe, inclusive, uma matemática que eles mesmos assumem que a probabilidade de existir vida no universo é ínfima. É ínfima. Então, quer dizer, não... É 1 elevado a, não sei, a cento e poucos lá. Uma coisa exagerada. Então, eu tem tô uma dizendo equação isso. que mostra até a possibilidade por favor, de você ter equações. civilização. Olha aqui, ó. Sinceramente, eu Tudo acho... que nós vimos desde sempre olha pro céu e vê o movimento das estrelas. Então, os outros planetas também são planos? Não interessa como é. Não... O engenheiro Léo tá assim... Não, pera, calma. O engenheiro Léo, pela primeira vez, está sentindo o que é debater com o engenheiro Léo. Eu vou embora! Eu vou printar. Esse aqui eu vou printar. Vai pro Universo Awards 2025. O engenheiro Léo, pela primeira vez, está sentindo o que é debater. Eu vou embora! Oi, papai do céu. Vai pra cá. Não dá. Chega, não vou ver mais. Não sei, eu não fui lá pra ver, eu não sei o que é. Eu não sei como é que é essa... São planos? Não interessa como é, não sei, eu não fui lá pra ver, eu não sei o que é. Eu não sei como é que é, se é um planeta, se é uma... Mas Austrália, eu vou fazer uma pergunta, eu vou refutar. Você já foi pra Austrália? Sim ou não? Não? Então, como é que você sabe que a Austrália existe? Como é que você sabe? Prova pra mim que a Austrália... Você já foi lá pra ver se ela existe? Opa. Estranho que a Lua, eu só vejo a mesma face sempre. É muito Isso estranho. se chama acoplamento de maré, a coisa mais simples do mundo de explicar. Maré, tá louco, cara. É a coisa mais simples do mundo de que é explicar. Acoplamento de maré. Como a Lua ela não é homogênea, ela tem densidades diferentes. Imagina um pêndulo, tá? Um pêndulo girando. Por causa da força gravitacional, uma hora ele vai... atrito, tal, outras coisas. Mas ele vai, obviamente, parar. Ele tá sendo puxado aqui pra baixo, né? A Lua, como ela não é homogênea, ela tem um lado mais pesado. Porra, o cara chamou... Agora que eu percebi, o cara chamou o engenheiro Léo de maluco. Ô, engenheiro, pelo amor de Deus! Não deixa o cara fazer isso não, pô. Explicou errado ainda, não. E outro... Então esse lado, quando passa por baixo, ele vai segurando. Com o tempo, ele vai parando. Uma hora ele para. Tá? E a Lua... por que a Lua ela não é homogênea? Por que um lado é mais grosso que o outro? Justamente acredita-se que quando você tinha... Lógico, porque tem coisa que a gente ainda não tem certeza. Supõe-se que acredita-se. Pressupõe-se. Todos os modelos... Então, mas... Mas a gente tava falando... Pô, mas que explicação foi essa? Não. Eu estou falando da refração de uma ilha que eu não devia ver. O cara paga uma faculdade de engenharia pra mandar como a Terra é plana se os outros planetas não são e toma uma mitada de terraplanista. Eu não acredito que ele tá realmente perdendo. Eu não tô acreditando, cara. Não é possível. Não. Ele não vai perder, não! Você tá usando... Eu não tô pressupondo nada. Sim, eu tô sendo porque objetivo. Eu chego aqui e falo do que a ciência não tem certeza, eu não falo que tem certeza. Porque um princípio
que a ciência já de cara fala, é que nós temos dúvidas. Que não sabemos. Mas você tá partindo de argumentos que não são provados em nenhuma circunstância. Não, tem vários argumentos tá indo provados. contra o que você tá falando, engenheiro. Porque a gente tá aqui falando de teste, curvatura e refração, agora, porque isso é provado. Isso é provado. Isso é provado. Agora eu quis ir além para explicar outras coisas. E você utilizou a palavra acredita-se. Você parte de uma pressuposição, o que é natural, então, mas inclusive. Quando eu falo acredita-se, não é crença, é que os modelos mostram mas isso, eles tendem a isso. Aí, claro, algumas coisas ainda não são provadas. Agora, o acoplamento de maré é tranquilo. Perfeito, não tem problema nenhum com acoplamento de maré. O que nós estamos falando aqui é o seguinte. Refração. O que o senhor Roberto estava tentando explicar sobre refração é algo que é reproduzível, é mensurável e você consegue observar na prática. Por isso que ele importa infinitamente mais do que uma questão de comparar a Terra com o Júpiter e etc. Que não faz o menor sentido, são completamente diferentes. Eu ando aqui na Terra plana pro lado e eu vejo a bordinha da Lua. Se ela é plana também. E agora vai pegar. Agora pegou. Por exemplo, eu tô aqui. Aí você falou que ela tá virada a mesma face. Por que eu não ando aqui na Terra plana e eu não vejo a bordinha da Lua, por exemplo? Não, porque... realmente ela não é uma esfera, senão eu iria ver o lado. Nivelou agora. Não, porque realmente ela não é uma esfera, senão eu iria ver o lado. A Lua, ela não é uma esfera. Não é uma esfera. Não tem nenhuma prova de que seja uma esfera. E aí, quando você vê a sombra da Lua a gente dá sorte. O motivo da sombra da Lua, o que dá que sorte causa... que sempre tá virada a face pra gente. Não é da sorte. Cara, não é sorte. Quando tu se já você observou... buscar a explicação do modelo do globo, vai parecer sorte o que eles explicam. Achou aí essa Terra plana aí, ó? Cara, não sei o que é isso aí, cara. Isso aqui é um mapa azimutal aqui distante, cara. Isso aí não é mapa de terra plana. Tá indo muito, tá atropelando. Tá, acabou o assunto, então. Tá atropelando. O engenheiro Léo tomou na sova dos caras, não. Não! Não, engenheiro Léo, não pode, você não pode, você é engenheiro, caralho. Né? Não, olha lá. Cara, não sei o que é isso aí, cara. Isso aqui é um mapa azimutal aqui distante, cara. Isso aí não é mapa de terra plana. Tá indo muito, tá atropelando. De novo, Que é isso, cara? Não é possível, velho. Tá, então acabou o assunto. Então, aceita que a topografia diz que o motivo que a imagem está aparecendo é a refração da luz? Tu aceita isso? Não, de jeito nenhum. Se ela tem, a gente viu uma informação aqui, por exemplo, de 112 metros. Teria que ir lá e medir, e eu tô vendo a altura que tá acima dos 70 metros não visíveis. Por exemplo, teria que ir lá e medir. Tá, só que não é medir, não é questão de medir. É questão de medir. Não, esquece aí a Sumit, cara. Pensa assim, ó, qualquer... Os caras estão tratando ele assim como, né? Não, eu tô com dó dele. Já foram alguns topógrafos, engenheiros civis no canal lá que a gente costuma debater, que é no canal do André Mariano. Eles chamam o pessoal, os professores lá, e eles vêm com toda a disposição, trazem seu conteúdo que eles mostram na aula para reexplicar isso que eu tô te falando, que existe a refração da luz e que faz a imagem subir. Tá? Então isso é uma coisa consolidada pelos professores, pela ciência, pela topografia, tá? Tá bom. Ele tá bom, não. Então tá, então... E com isso eu disse assim, poxa, então quer dizer que a luz desvia, eu não sabia que desviava dessa maneira, fiquei quebrando cabeça meses para entender, só que quando eu fui olhar como é que eles calculam esse desvio, ele acabou de falar ali... De que você diz é foda. 112 metros, é esse o superchat? Tá. Então tem 112 metros mesmo, a ilha. Então acabou a história da Terra plana. Então agora acabou. Bom, vou ter que procurar. Ela tem 112 metros mesmo. Vou ter que mostrar. Então acabou a história da Terra plana. Até porque não é. Porque se a única prova que vocês tiveram até agora, ela é absurdamente facilmente refutável dessa maneira. Léo, aí então... Vai, Léo. É que dessa... Vai, Léo, vai agora. Vai. Dessa forma, tu estaria praticamente considerando nós como sem critério nenhum. Isso aqui é um caso. Hora da virada. Porque a gente tá o tempo todo falando desse. Tá, mas hora da virada. De faróis, são feitos avistamentos de faróis.
Veja bem, de ó, outros. os faróis, eles vão ser muito menos sujeitos a fazer curva de nível, porque ele é uma construção, né, onde tu mede a altura dele em relação Sim, ao nível sim, do mar. sim. Todo mundo sabe, não tem ali um mapa de faróis do mundo inteiro, entendeu? É. E o André fez várias vezes experimentos lá de faróis que não eram para ser visto e são vistos. Teve um farol que ele lá foi umas 8 vezes, né? Tem lá no canal dele, como eu vi no outro. Então, cada dia eu vi uma forma diferente. Teve um dia que viu praticamente todo o farol. E não era para ver daquela forma. Então, se nós ficarmos no pegando aqui, ó, aqui tá dizendo que é 112. Na época que foi feito esse levantamento, deu um furubudum aí na internet e apareceu o topógrafo para refutar. Nenhum deles falou que era 112. Pegaram o mapa cartográfico oficial, IBGE, não sei o quê, para mostrar que a ilha sumítica tinha a tal altura. Eles queriam ter precisão. Eu não sei de onde é que veio. É muito simples. Troca o exemplo, não precisa Troca ser o exemplo, esquece então ele ele pode ser farol, essa tá pode ser refutada. tudo. Dessa aí Não, tá essa refutada. não está refutada. Mas não dá pra dizer que tá refutada, porque se a informação anterior era de 42 metros e agora tá de 112, na verdade... Não tem como saber. É aí que tá o ponto. É. Então por isso que eu tô falando, o melhor é se fazer o que então? Usar outros exemplos, é muito simples entender. Pelo amor de Deus, ninguém sairia, eu não sairia da minha casa, se eu sair da casa dele pra usar a ilha sumítica pra provar a forma da Terra. Não é isso, velho. Vocês estavam falando sobre a questão da Lua. A Lua, vale a Lua. O que o público tá querendo saber é assim, por exemplo, ele falou, por que tudo é redondo, tudo é uma esfera, só a Terra que é plana? É. Ou também, no caso, se existe mesmo essa questão de um corpo atrair o outro e tudo mais, tem essa questão se existe essa gravidade fora aqui da nossa esfera, né? Quando você sobe, se existe a gravidade. Isso daí é uma pergunta muito interessante pra quem acredita no próprio modelo do globo. Porque se eles não conseguem provar a massa atraindo massa aqui, provar a gravidade aqui, se tudo é com base... Porra, a tal da maré aí é justamente a prova mais cabal disso daí, cara. Fazem modelos matemáticos, por que não conseguem provar lá fora, então? Não, mas provado é provado a gravidade. Mas isso tá mais, Eu quero isso tá mais do que prova. Meu Deus. experimento de massa. Não, eu quero um experimento, então, de massa atraindo massa. Na verdade, uma massa... O maior traindo o menor, né? Massa traindo massa, não existe. Inclusive, o nosso sistema solar só existe por causa disso. Não, aí é outra pressuposição. Gente. Aliás, todos outra os satélites que a gente joga no espaço, não sei que o Elon Musk tá torrando dinheiro Não, aí. negativo. O satélite é uma coisa muito simples de explicar, gente. Por favor. Ele funciona. O satélite você joga, você lança ele, alguns têm até motores, inclusive, eles ficam no confinamento magnético. Eles abastecem, inclusive, tem satélites que eles mesmos têm que abastecer de tempos em tempos para ele continuar circulando acima de nós. A própria estação espacial da NASA é uma espécie de satélite assim. Ela fica dentro de um confinamento magnético, fica circulando. A gente consegue observar olho nu, inclusive. O campo magnético da Terra? Inclusive, só para complementar, a própria estação espacial, que dizem que ela tá orbitando numa velocidade absurda, mais de 20 mil por hora, Mentira. fora da Terra, você consegue observar olho nu de quando em quando ela passando aqui. Então, assim, nem a observação da estação espacial é coerente com o que é explicado. Peraí, mas vamos lá. Os satélites, então, eles estão... Porque os satélites estão lá, eu tô usando meu celular, eles estão lá. Eu sinceramente, eu não consigo afirmar isso, porque pode pesquisar no Google. Eu quero uma foto real de um satélite em órbita, ou um vídeo de um satélite orbitando a Terra, porque eles dizem que tem mais de 10 mil. Filmando, né? Os lançamentos de satélite, você tem um monte. Não, lança... Tá jogando isso pra queimar dinheiro. Vou te falar, os dois... bom, aí entra outra história, né? Claro, né? Uma indústria, talvez, né? Será que tem uma indústria... Será que tem Guerra Fria? Será que tem a ver com a corrida espacial? Então, desde sempre de dominar o poder geopolítico? Aí é outra. O diâmetro da Terra, ele foi medido no século V a.C. por um cara que usou 2 varetas. Sinto muito, mas não dá. Né? Mas não dá, né? O cara usou 2 varetas e aí tá todo mundo concordando com ele desde tanto, todas as medidas. Isso é muito estranho, porque precisa ressuscitar um cara que ninguém nem sabe afirmar se existiu ou não pra provar que a Terra é uma bola. Não consegue provar isso. Não precisa. Muito mais fácil agora com toda a tecnologia, o avanço da ciência. É tão simples que até um cara com 2 varetas 500 anos atrás conseguiu provar. Por quê? Como ele provou isso? Ele, por a sombra... Matemática! Justamente pela sombra da Terra, pela sombra da Terra, desculpa. Você tem a luz do Sol batendo. Sim. E o cara viu um poço lá não lembro se era no Egito, se era na Grécia, tá um poço que um dia do ano, aquele poço não tinha sombra. Sim. Então o que ele imaginou? Nesse dia, né, eu tenho um sol aqui perpendicular, tem a luz do sol perpendicular. E aí o que ele fez? Ele mandou um outro cara naquele dia, 2.200 quilômetros, se eu não me engano, colocar outra vareta. Se a Terra fosse plana, o sol gigante, nenhuma das varetas teria sombra. Né? Mas uma tem, uma não tem sombra e a outra tem. Sim. E aí, justamente aí, por geometria básica, ele viu lá a sombra que formava e ele mediu. E o curioso é o seguinte, ele errou por muito pouco. Era 42 mil quilômetros de perímetro, ele errou por 75 quilômetros, sei lá. Eu me permito aqui refutar essa... Eu me permito aqui.
É um barato, cara. É um barato. A gente já perdeu, chat. A gente já perdeu. Não adianta. Tem que rir, entendeu? A gente já perdeu. Tese, claro que eu respeito e faz sentido dentro do modelo do Globo. Como você muito bem mesmo falou, engenheiro, você disse que dentro desse suposto experimento aí que foi realizado, né? Que ele mandou outra pessoa caminhar todos esses quilômetros para colocar lá a vareta e ver a diferença de sombra. Eu me permito dizer o seguinte, você mesmo partiu do princípio de que, supondo que o Sol esteja numa distância X de 150 milhões de quilômetros de distância e que ele seja 1 milhão de vezes maior do que a Terra. Se eu aplicar o mesmo raciocínio para o modelo Terra plana, imaginando que o Sol é bem menor do que a Terra e está muito mais próximo, a diferença na sombra será exatamente a mesma. Em outras palavras, esse experimento de Eratosthenes não prova absolutamente nada. Em ambos os modelos, eles são equivalentes, os resultados são os mesmos. Aí é muita coincidência, mas tudo bem. Aí a gente... Não, é uma questão só de é modelos, é isso que eu tô dizendo. Entendi. Você pega um modelo e tá certo, dentro do seu modelo, o que você acabou de falar faz sentido. Você pega um Sol de um tamanho específico, uma distância específica, julgando que a Terra já seja uma bola, pode ser, vai dar essa diferença de sombra. Mas se eu aplicar no modelo da Terra plana e eu imaginar que o Sol é menor... e que daí ele tá mais próximo, terá exatamente o mesmo resultado. Tá. Você falou do Sol e a Lua, que eles estão dentro desse domo aí. Um domo. Poderia chegar lá no domo. É sempre bom avaliar que eu não tô falando isso com certeza, porque eu não fui lá, eu não sei, mas em tese... eu não fui, não tem como saber. Mas eu não fui pra Júpiter, não tem como saber. Eu não fui pra domo, não tem como saber. Sim. Em tese. Eu tenho essa... Mas fizeram até uma expedição pra chegar no domo lá, parece que não deu em nada. Ah, que jeito. Isso é, pelo amor de Deus, né? Então, mas por que a gente não pode chegar no domo? Quem foi? Fizeram uma expedição pra chegar na Lua, falaram que ia voltar lá agora e não foram, porque falaram que não tem recurso, né? Que acabou o financiamento. Várias vezes, agora o Trump falou que o sonho de Marte acabou também, né? Porque não tem, também não vai mais pra Marte também. O Gorgonoide apostou R$1.000 pro Serjão de que até 2030 eles voltavam. E agora por favor. já cancelou a missão já. Se não chegar pra Marte. Não, pra Lua. Se não chegam... A pergunta que eu faço é a seguinte, se não chegam na Lua, você quer falar de chegar no domo e fazer toque-toque no domo? É que o domo, em tese, tá um pouco bem mais próximo do que a Lua, né? Não. Se a Lua tá dentro, pô. Imagina. Mas a Lua tá mais ou menos... Se a Lua tá dentro, o domo tá pra cima, né? Não tem como. Mas vamos lá, mas por que não tem como eu ir até? Porque a gente vai até os Estados Unidos, a gente vai até a Austrália... Cara, os argumentos tá demais. Por que eu não vou no domo se eu vou até os Estados Unidos? Agora eu quero ver. Agora pegou o streamer. Agora acabou pro Xandão. Não consegue chegar no domo porque aqui, chegar até a Austrália, até os Estados Unidos, isso daqui é um ambiente onde as condições de temperatura, pressão são adaptadas para que o ser humano consiga sobreviver. Quando a gente imagina de ir pro espaço por conta de radiação, a gente chega a um determinado tanto que não consegue mais subir. Inclusive, isso pode ser aplicado para o próprio mar também. Dentro do mar, o ser humano não explorou nem nada. O ser humano explorou absolutamente, com tanto de tecnologia, com os equipamentos formidáveis da NASA, o tanto de dinheiro que eles recebem, não conhecem nada do oceano que está dentro da própria Terra. Você tem uma atmosfera de pressão a cada 10 metros. Mas o espaço, eles conhecem muito bem e vão para a Lua e voltam, né? Mas qual é a resistência? Ele tá certo. O fundo do mar não é fácil, não. Não tem consistência isso. Pra você ir pro espaço, radiação? É só o escape da atmosfera, só o escape da gravidade da Terra. Isso envolve... Sim, todo mundo vai ter o impacto da radiação. Todo astronauta que vai, ele volta com vários problemas. Inclusive, é isso que ele faz, que ele foi, lá, brasileiro, ele tem vários problemas de saúde por causa disso. Mas o nosso único empecilho que a gente tem pra sair daqui, o maior empecilho, vamos dizer assim, não o único, obviamente, é a gravidade da Terra, que eu tenho que ter uma velocidade de escape pra sair da gravidade da Terra. Pra ir pro fundo do oceano, pra ir pras fossas de Mariana, sei lá, 12 quilômetros, a cada 10 metros você tem uma atmosfera de pressão. Então, você destrói, você implode qualquer coisa. E o que é pior? Então a discussão é o que é pior? A pressão do oceano ou a radiação do espaço? Isso, agora quero ver o Léo. Se você acha que se você colocar a sua mão dentro do micro-ondas 30 segundos, que é uma radiação boa, você acha que você vai morrer por causa disso? Não, sem dúvida. Né? Então, você vai ser exposto à radiação, isso vai ter um impacto sobre você. Sim. Eles sofrem com isso, inclusive eles são estudados por isso, mas claro que o cara não vai morrer por essa exposição. Não é um tanto quanto... É meio confuso isso, porque como eu falei, pra mim não tem consistência isso. Dizer que eles conseguem enfrentar uma coisa tremenda que é a radiação, que do meu ponto de vista é pior do que lidar com a pressão do oceano, seria pior, né? Do jeito que eles apontam que seja o espaço. Pra mim é um ambiente que me parece ser bem mais hostil do que o oceano. E eles não conseguem. Inclusive, recentemente morreram lá as pessoas no submarino, não me lembro agora que profundidade eles estavam. Ninguém foi lá resgatar. Por que a NASA não foi lá resgatar eles? Eles os equipamentos. Que a NASA não foi resgatar? Só se a NASA mandar o SpaceX pra baixo, né?
Dentro d'água. Naquela profundidade já implodiu de problema, imagina ele afundando mais ainda. Então imagina o mesmo astronauta viajar por cerca de quase 400 mil quilômetros, que é a suposta distância da Terra em relação à Lua. 400 mil quilômetros tem maré, que já fez mais que 400 mil quilômetros. Quanto mais sem foguete. Né? O espaço é embaçado. Mas por quê? Olha, calma, vamos lá, isso daqui foi ouro, pera lá, calma, prestem bem atenção. Suposta distância da Terra em relação à Lua. 400 mil quilômetros tem maré, que já fez mais que 400 mil quilômetros. Quanto mais sem foguete. Né? O espaço é embaçado. Mas por quê? Como que vamos... Manda. Personagem número 1. Escrever no roteiro. Nova ficção científica. Nova ficção científica. Vamos lá. Nova ficção científica. Personagem número 1. Cadê? Deixa eu só mudar aqui. Personagem. Vai ser, o nome do filme vai ser Harry Potter e o espaço maluco. Cena 1. 3 personagens discutem a possibilidade do menino Harry ir até o espaço, resgatar Hermione, assim? Hermione, que foi presa pela bruxinha doida, pela bruxinhazinha. Bruxinha 5. Personagem 1. Xandão. Supostamente a distância da Terra até a Lua é 400 mil quilômetros AM. Impossível ir. Engenheiro. 400 mil km até um maré turbo já fez. Júnior. Mas pro espaço é embaçado. Valdemar. Presa. Aí, tá aqui o roteiro. Presa com S. Nossa, agora. Aí. Tá aí. Novo filme. Tá? E aí tá espacial. Supostamente a distância da Terra até a Lua é 400 mil km. Impossível ir. 400 mil quilômetros até um Fiat Maré aí. Mas pro espaço é embaçado. Pro espaço é embaçado. Chega, né? Chega.